O assunto de hoje é o relacionamento do crente com o seu corpo. Aí, de maneira mais ampla, com a realidade material do universo. Antes de iniciar, quero fazer a propaganda dessa maravilha aqui, ó. Símbolos de Fé de Westminster, Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster, publicado pela editora Cultura Cristã em formato econômico. Adquire isso aqui, livrinho pequeno, ó, letra pequenininha. Você pode levar no ônibus, pode ler, pode se instruir com isso aqui. Tá bom? Nossa editora Cultura Cristã Presbiteriana nos equipando com o que há de melhor na literatura reformada. Bom, o tema do corpo, o tema da realidade material, é talvez um dos temas mais controversos na história da cristandade, né? Para falar a verdade, de maneira geral, várias gerações de cristãos viram, penso eu, e muitos teólogos na modernidade, nós pensamos que várias gerações de cristãos viram de maneira equivocada o relacionamento do cristão com o seu corpo, com a realidade material e o próprio significado teológico, espiritual da realidade material, né? Especialmente a partir da helenização da cultura ali no período intertestamentário e a partir dos primeiros séculos da cristandade, né? Platão propôs que o corpo é a prisão da alma, que a realidade mais íntima do ser humano é a sua alma e que o corpo é, na verdade, uma prisão. E que quando o homem ele morre, ele é liberto dessa prisão, que é o seu corpo, e ele atinge essa liberdade, atinge essa plenitude de existência na sua alma, fora do corpo, né? Por isso os gregos não aceitavam o dogma da ressurreição do corpo. Lá em Atos 17, quando Paulo vai a Atenas, ele fala sobre a ressurreição do corpo e isso choca a sociedade ateniense. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Entre os próprios judeus havia uma seita, a seita dos saduceus, que negava também a ressurreição do corpo. Dentro do cristianismo, essa influência, tanto judaizante quanto mas principalmente da filosofia grega, ela se encrustou em um partido, em uma seita incrustada dentro do cristianismo, chamada de gnosticismo, que vem do grego gnosis, conhecimento. E eles partiam dessa filosofia platônica para dizer que o corpo é mau e que a alma, na verdade, é que é boa. E a maioria dos gnósticos diziam que, em decorrência disso, de que o corpo é intrinsecamente mau e que a alma é intrinsecamente boa, o pecado cometido no corpo, ele não importa. Ele não tem problema nenhum. E Paulo lida com esse problema em cartas como a carta aos Colossenses, como a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Provavelmente ele lida com a gênese do movimento gnóstico. O apóstolo João, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, aí, ele lida realmente com um movimento já mais encorpado, mas principalmente no século II, o gnosticismo trouxe muitos problemas à cristandade. Havia também um pequeno partido, também gnóstico, que, partindo dessa ideia de que o corpo é mau, eles pregavam exatamente o contrário. Enquanto a maioria dos gnósticos diziam que, como o corpo é mau, o corpo deve ser usufruído livremente, algumas pessoas diziam que, como o corpo é mau, nós devemos privar o nosso corpo de certas regalias, de certos prazeres. Então, o ascetismo, ele vem daí. A ideia de você privar o corpo de prazeres relacionados ao paladar, relacionados ao sexo, inclusive, vem daí. E isso foi alimentado por diversos cristãos, principalmente nos primeiros séculos da cristandade. O próprio Orígenes, considerado um dos pais da igreja, disse que o corpo foi um dos castigos de Deus por causa do pecado original, né? Orígenes com suas proposições controversas, boa parte delas, né? E até mesmo no movimento monástico, nós vemos uma certa depreciação da realidade material, da realidade corpórea
por parte de cristãos. O movimento monástico, ele tomou o corpo, vamos dizer assim, a partir da conversão de Constantino. Com a oficialização do cristianismo, alguns grupos cristãos começaram a enxergar na assunção do cristianismo pelo império, não é? Na impressão dos dogmas cristãos nos símbolos imperiais, eles começaram a enxergar nisso um declínio do verdadeiro evangelho. E o movimento monástico ele ganhou muita força por causa disso. Não exclusivamente em decorrência disso, mas muito em decorrência desse evento, da conversão de Constantino e da oficialização do cristianismo. Isso você encontra em uma História Ilustrada do Cristianismo, por Justo Gonzalez. Então o movimento monástico surge daí. Muitas pessoas viram nesses eventos um afastamento do evangelho original, do evangelho da igreja primitiva, e passaram a viver em monastérios, né? Passaram a tentar recobrar aquele estilo de vida da igreja primitiva. E alguns monastérios, eles tinham regras de muita restrição ao corpo, no que tange a alimentação, no que tange a qualidade de vida, no que tange ao próprio conforto que era dado ao corpo, às horas de sono. Então havia muita restrição em relação a essas coisas. Os mosteiros beneditinos, né, aqueles que seguiam a carta, né, a cartilha de Benedito de Núrcia, o famoso São Benedito, eles eram mais generosos, né? Os monges dormiam de 6 a 8 horas por dia, tinham uma dieta balanceada, mas alguns monastérios eram bastante restritivos. Então várias gerações de cristãos viram o corpo, enxergaram o corpo com muita depreciação. Nesse vídeo eu quero defender a ideia de que o corpo, na verdade, ele foi criado de maneira perfeita por Deus, e ainda que ele tenha sido corrompido pelo pecado, mas ele faz parte do propósito original, perfeito, santo de Deus, para realizar a sua vontade no homem. Quando nós vamos para Gênesis 1, texto que eu sempre cito aqui, Gênesis 1, de 26 a 28, nós temos o mandato cultural dado ao homem, a forma pela qual o homem deveria viver na terra antes do pecado, de maneira a reverberar nesse mundo a glória de Deus. E ali é dito que o homem deveria dominar a terra, sujeitá-la, ele deveria subordinar os animais e as ervas do campo ao seu domínio, ele deveria se multiplicar e assim viver para o seu Deus, viver na presença de Deus. Perceba que todas essas ações, todos estes mandamentos, eles pressupõem uma realidade material. Para que você domine sobre a criação, é necessário que você tenha um corpo. Isso é feito apenas por intermédio do corpo. A multiplicação, obviamente, é feita através do corpo, através da procriação, através da coabitação de homens e mulheres, né? Logicamente. Então, o domínio sobre a criação, o multiplicar a imagem e semelhança de Deus na terra, isso é feito por intermédio do corpo. E quando o homem peca, estes mandamentos, eles são repetidos por Deus. Perceba que quando Deus profere o seu castigo a Adão por causa do pecado, ele diz que a terra produziria cardos e abrolhos, ela seria encharcada de circunstâncias e de elementos que dificultariam o trabalho do homem, mas o trabalho do homem continuaria a ser feito. Ele diz, do suor do teu rosto comerás o pão. O que é que isso queria dizer? É que a partir de agora o homem teria dificuldade para sujeitar a criação. Ela lhe seria arredia, a criação, lhe seria até mesmo nociva em alguns pontos específicos, ela lhe seria rebelde, mas ainda assim, o homem exerceria a dominação sobre a criação. Quando ele fala para a mulher, ele diz, em meio a dores é que você vai ter filhos. Perceba, a tarefa da multiplicação que foi dada antes do pecado, ela continuaria, ainda que em meio a dores, ainda que em meio a dificuldades. Então, a aliança cultural dada ao homem, ela é repetida, mesmo depois do pecado. E depois, quando Noé sai da arca, essa mesma aliança, os mesmos termos,
de Gênesis 1, de 26 a 28, são repetidos a Noé. Portanto, desde o começo da criação, desde o começo do desígnio, da providência de Deus sobre o homem, Deus fez questão de mostrar que o corpo do ser humano era importante e que era também por meio do corpo que o ser humano realizaria a vontade de Deus na terra. E mesmo depois do pecado é que isto seria feito. Interessante notar que essa depreciação do corpo, ela levou um grupo dentro do gnosticismo no século II, basicamente, final do século I, século II, chamado de docetismo, a negar a encarnação de Jesus Cristo. E os apóstolos, especialmente o apóstolo João, eles se preocuparam em dizer que não, que Cristo veio em carne, e aquele que nega isso não procede de Cristo. Ele veio em carne, e ele morreu, ele se sacrificou com a sua carne para redimir a carne do homem, para redimir o corpo do homem, para tornar o corpo do homem novamente, após a ressurreição, habilitado a realizar essa dominação da criação de maneira perfeita, como o homem foi projetado por Deus para ser. O dominador perfeito, o governador da terra, para a glória do Deus que o criou. Então o corpo sempre esteve no centro da vontade de Deus para o homem. E hoje eu percebo muito que até diminuiu isso, mas nos anos 90, especialmente nos ramos mais pentecostais do cristianismo, em alguns, não todos, eu sempre notei uma depreciação do corpo, uma ideia, ainda que implícita às vezes, de que a verdadeira espiritualidade ela está num plano superior, né, num plano mais alto que esse, num plano diferente dessa realidade, e que na verdade não se é crente no corpo, se é crente no espírito. E aí a gente cunha esses termos, né, que até são bíblicos, mas de ser espiritual, mas muito com essa carga de certa depreciação do corpo, da realidade material, né? Então, a compreensão de que o corpo, na verdade, ele é importante, ele nos leva, já caminhando para o final desse vídeo, a pelo menos duas conclusões. Primeira, quando nós entendemos que o corpo ele é importante para o nosso chamado espiritual, para a minha vida, para a sua vida, nós entendemos que, primeiro, o corpo ele deve ser utilizado com mordomia, ele deve ser utilizado com limitações. Os gnósticos, por não entenderem isso, diziam exatamente o contrário. Como o corpo não é importante, ele deve ser usado de maneira irrefreada. E aí vem aquele famoso ditado, que não é propriamente dos gnósticos, mas era muito utilizado, de que comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então a incontinência dos hábitos, ela, por muitos séculos, ela foi fundamentada numa suposta irrelevância do corpo. Mas quando nós entendemos que o corpo é importante, é que nós entendemos que nós temos que cuidar do corpo. Então pecados como gula, como embriaguez, embriaguez não apenas alcoólica, mas de qualquer outro alucinógeno, eles são fundamentados, eles têm a sua raiz nessa compreensão de que o corpo ele é importante. E como o nosso corpo está sujeito aos efeitos da queda, ele não pode ser usado de qualquer maneira, porque ele é frágil, ele pode ser corrompido, ele é um corpo corruptível, como o próprio Paulo nos diz. Então a limitação do corpo, a limitação dos prazeres do corpo, do sexo, da bebida, a limitação da comida, a limitação do tempo e de maneira geral de todas as coisas. Mas também, em segundo lugar, uma compreensão de que o corpo ele é importante e central na vontade de Deus para o homem, ele nos leva a entender que o corpo deve ser usufruído para a nossa felicidade, para o nosso deleite, e isto pode sim redundar na glória de Deus. É interessante que poucas pessoas veem isso. Mas o nome de Deus pode ser glorificado, inclusive, no nosso divertimento, no divertimento do corpo. Veja o que o salmista diz no Salmo 104, versos 14 e 15. Ele diz: fazes crescer a relva para os animais, falando de Deus, né? Fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão.
está falando aqui de que Deus permite que o homem tire o seu sustento. Mas veja o que ele vai dizer agora. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O salmista glorifica a Deus porque Deus permite que o homem trate a criação não apenas para o seu sustento, como ele fala aqui. As plantas para o serviço do homem, a crescer a relva para os animais, ao alimento que lhe sustém as forças. Mas ele também menciona o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que lhe dá brilho ao rosto. O nome de Deus é glorificado e Deus é louvado no divertimento do homem, no vinho que lhe alegra o coração. Então nós não somos contra o consumo de vinho e, pelo contrário, eu não tenho medo de dizer isso, porque a Bíblia me mostra isso. O consumo de álcool, moderadamente, e dentro daquela limitação da caridade, ou seja, de que eu não posso escandalizar o meu próximo dentro dessas duas balizas, o consumo de álcool ele pode glorificar a Deus. Porque Deus fez o vinho. Porque Deus fez a levedura de cerveja. Porque Deus fez essas coisas para o uso do homem. Para o uso moderado, para o uso santo do homem. O azeite que lhe dá brilho ao rosto, para maquiagem, né? Muito comum aqui com as mulheres. Mas os adornos, né? Os enfeites que o homem usa. E essa compreensão que levou muitos cristãos a fazer uma verdadeira revolução nesse tema. Eu cito, por exemplo, aqui os puritanos, né? Que viam o sexo, por exemplo, não apenas como um mandato puro e simples de Deus ao homem para a multiplicação da raça humana, mas os puritanos chegaram a dizer que a prática sexual santa no casamento entre filhos de Deus, ele proporciona o prazer mais próximo do céu que nós podemos experimentar nessa terra. Veja como os puritanos viram o sexo de uma maneira completamente diferente, como uma bênção de Deus ao homem, como algo a ser desfrutado pelo homem. E aí você tem outros exemplos. Calvino escrevendo às autoridades de Genebra, pedindo vinho, pedindo que fosse enviado vinho para eles. Você encontra aí esses documentos hoje com facilidade. Spurgeon, não apenas como um clássico fumante de charutos, apesar de ser considerado, mesmo sendo considerado o príncipe dos pregadores, mas um fumante de charutos. E não apenas isso, ele escreve sobre isso. Ele usa o seu hábito de fumar charutos, que é completamente do fumo de tabaco, só para situar aqui, depois pesquise sobre isso. Mas ele usa o seu hábito de fumo de charuto para escrever, inclusive, sobre teologia. Há um sermonete em que ele escreve baseado sobre isso. Procure isso depois. Então, pessoas que enxergaram a bênção de Deus no deleite do corpo, no deleite da realidade material. Então, Deus deseja que nós vivamos uma vida ampla, uma vida em abundância, em abundância, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, com o nosso corpo. Ele remiu o nosso corpo, para que por meio do corpo nós glorifiquemos a Deus e cumpramos o seu mandato a nós dado, de vivermos para a sua glória, de glorificarmos a Deus e gozar nele e nos alegrarmos nele para sempre. Ok? Links na descrição. Até a próxima.